O inverno já começou e aqui no São João Supermercados você encontra tudo para torná-lo mais aconchegante e especial. No nosso festival de inverno você encontra tradição e qualidade para tornar seus dias mais aconchegantes e memoráveis. Temos uma seleção incrível de queijos finos, vinhos, bebidas quentes, chocolates e diversos produtos para fazer sopas e caldos quentinhos, transformando esta época do ano muito mais gostosa. Não perca tempo! Venha ao São João Supermercados e aproveite o nosso festival de inverno. São João Supermercados, tradição e qualidade para aquecer o seu inverno. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Cafeicultor, olá cafeicultora, estamos aqui para mais um Café em Foco Entrevista, agora diretamente dos estúdios da Observer Produtora em Muzambinho, que está com uma parceria com a Resende Web, levando para você o melhor conteúdo para você refletir e tomar as boas decisões aí na sua propriedade. E é sobre gestão da lavoura que a gente vai conversar hoje. Chegou ao Brasil com o objetivo de diminuir aí em torno de 5 milhões de toneladas de gás carbônico até 2030, através de processos e também de produtos que auxiliam na sustentabilidade das lavouras, a Net Zero. E quem conversa com a gente para explicar um pouquinho dessa proposta da empresa é o diretor executivo aqui no Brasil, o Pedro Figueiredo. Obrigada, Pedro, por estar conosco. Explica aqui para os nossos cafeicultores mineiros sobre a presença de vocês aqui no sul de Minas e esse importante trabalho de vocês na produção sustentável de cafés aqui na nossa região, no Cinturão do Arábica. Sei que você está falando aí do Rio Grande do Sul, obrigada por estar conosco, sei que está todo mundo aí num trabalho de reconstrução muito grande, né, juntando forças nesse momento. Então, obrigada mais uma vez. E nos ajude a entender o seu trabalho junto à melhoria da sustentabilidade dos cafés mineiros. Eu me chamo Pedro Figueiredo, sou cofundador da Net Zero e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um importante condicionador de solo para a agricultura chamado biochar. Bom, o biochar é um carvão que é produzido através de um processo chamado pirólise, com algumas características um pouquinho diferentes do carvão que a gente conhece, e ele traz um grande benefício para a agricultura. Bom, o biochar é um carvão que foi descoberto na Amazônia, né, nos anos aí 80, 90, por cientistas e ambientalistas, e é um carvão que possui propriedades bem diferentes do carvão que a gente conhece, né? E ele traz um grande ganho na produtividade da agricultura. Bom, o biochar é um carvão que foi descoberto na Amazônia nos anos 80 e 90 por cientistas e ambientalistas que estiveram aqui estudando a possibilidade de aumento da produtividade na agricultura para evitar o desmatamento. Esse produto hoje é produzido pela Net Zero através de resíduos agrícolas e vale ressaltar que a Net Zero não utiliza madeira para sua produção. Biochar, pessoal, nada mais é do que um carvão, né? Ele se parece muito com o carvão que a gente conhece corriqueiramente, mas ele possui algumas propriedades diferentes, né? E nós, da Net Zero, produzimos o biochar somente através de resíduo agrícola. E é muito importante ressaltar que nós não utilizamos madeira na sua produção. Ele é produzido da mesma maneira que o outro carvão que vocês conhecem é produzido, através de um processo que se chama pirólise. O carvão
normal que vocês conhecem, é produzido por uma pirólise lenta, enquanto o nosso é produzido com pirólise rápida. Bom, como eu disse, o biochar é um importante produto para a agricultura. Qual é o seu papel? Ele é poroso e essa porosidade lhe dá uma capacidade de absorção de água até 3 vezes o seu peso. Essa absorção de água é muito importante para a agricultura porque na época das chuvas ele vai se encharcar de água e de nutrientes e na época de déficit hídrico, que vai aí de maio até setembro, ele vai ceder essa água nesse período e também os nutrientes para a planta, fazendo com que ela não sofra nesse período de deficiência de água. O biochar, como disse, ele foi descoberto na Amazônia e verificou-se que ele tem um grande impacto na produtividade de uma lavoura. Ao verificar o porquê desse aumento de produtividade, verificou-se que ele tem uma propriedade de ser poroso e, com isso, ele tem a propriedade de absorver água e nutrientes que vai ceder para as plantas na época de déficit hídrico. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Meus amores, estou aqui para convidá-los todos vocês para assistir o meu programa da Amandinha Hashtag aqui na TV Resende Web, de 15 em 15 dias aos sábados, às 8 horas da noite. Espero todos vocês. Grande beijo, tchau, tchau! Estamos de volta aqui no Café em Foco Entrevista desta semana e neste segundo bloco nós continuamos conversando com o Pedro Figueiredo, que vai explicar para a gente como que é esse processo de sequestro de carbono através dos produtos que são aplicados nas lavouras de café. Explica para a gente, Pedro, porque está muito interessante esse assunto. O biochar, ele é utilizado na agricultura, mas eu gostaria de ressaltar, porém, que o grande objetivo do nosso trabalho, da Net Zero, é a produção de biochar sequestrando CO2. Ou seja, no processo de produção do biochar, nós conseguimos fazer a extração do CO2 da natureza. Como que ocorre isso? Na realidade, a planta, através da fotossíntese, resgata o CO2 e libera oxigênio, mantendo o carbono na planta. Como o fruto da planta é parte integrante dela, ela contém carbono. Então a gente utiliza o resíduo agrícola que tem carbono, realizamos a pirólise. Nessa pirólise a gente mantém o carbono no carvão, que a gente chama aqui de biochar, e o coloca no solo. Como esse carvão, o biochar, ele tem uma estabilidade de milhares de anos, você o aprisiona e com isso aquele carbono que foi sequestrado pela planta não volta para a atmosfera. Então esse é o grande objetivo do biochar que nós produzimos. Bom, o biochar, ele é utilizado na agricultura, como eu disse anteriormente, para aumentar a produtividade. É normal de se utilizar cerca de 2 a 3 toneladas de biochar por hectare, trazendo grandes benefícios, como disse, na produtividade, aumentando em até 30%
a produtividade de uma lavoura e também ele traz um grande ganho na questão de redução do uso do fertilizante, que é um grande problema hoje para a agricultura. Mas o grande papel do biochar é que em sua produção nós fazemos o sequestro de CO2 através da incorporação definitiva desse carbono que vem do ar, é incorporado na planta, da planta a gente aprisiona no biochar e ao final a gente o aprisiona no solo e dali ele não sai. Portanto, nós temos um grande desafio nos próximos anos de tornar o biochar o grande recuperador aí da atmosfera. Além desse grande objetivo que é o sequestro de carbono, ele tem propriedades físico-químicas que auxiliam em muito a produtividade das plantas. Quais são essas propriedades? O carvão, o biochar, ele possui uma porosidade muito alta, podendo acumular até 3 vezes seu peso em água. E na época de chuva, ele vai absorver essa água e vai evitar que aqueles nutrientes, né, que você coloca no solo, os fertilizantes, que iriam ser levados através da lixiviação, eles vão também recolher esse nutriente dentro dos seus poros com a água e no período de déficit hídrico, que é onde você tem a falta de água, você vai ter uma disponibilidade de água e de nutrientes na época da seca e a planta não vai sofrer. E com isso, e só por isso, ela vai produzir muito mais do que uma planta que cresce sem a utilização do biochar. Não é legal? Muito interessante esses produtos, né, produtor? Obrigada, Pedro, por estar conosco aqui, por trazer tantas informações. E a gente não quer saber só de produto, mas quer saber da lucratividade. E sobre a lucratividade, a aplicação, como é que esses produtos que a Green Tech tem oferecido aos cafeicultores têm colhido frutos, ou seja, na comercialização, essa produção que tem sequestro de carbono é valorizada pelo comprador? É isso que a gente vai falar no próximo bloco. Eu te espero. O inverno já começou e aqui no São João Supermercados você encontra tudo para torná-lo mais aconchegante e especial. No nosso festival de inverno você encontra tradição e qualidade para tornar seus dias mais aconchegantes e memoráveis. Temos uma seleção incrível de queijos finos, vinhos, bebidas quentes, chocolates e diversos produtos para fazer sopas e caldos quentinhos, transformando esta época do ano muito mais gostosa. Não perca tempo, venha ao São João Supermercados e aproveite o nosso festival de inverno. São João Supermercados, tradição e qualidade para aquecer o seu inverno. Olá pessoal, eu sou JP Nunes e vocês têm um encontro marcado comigo de segunda a sexta-feira para saber das principais notícias de Nova Resende região. Então eu te vejo aqui às 7h30 na TV Resende Web. Cafeicultor, olá cafeicultora, obrigada por estar conosco aqui no Café em Foco Entrevista. E agora nesse bloco a gente vai entender um pouquinho melhor como os produtos que a gente falou nos 2 primeiros blocos podem auxiliar na hora da venda. É isso mesmo, foi feita uma venda para o Japão de cafés de lavouras mineiras que foram comprados por conta desta rastreabilidade sustentável. Não é isso mesmo? A gente vai conversar agora com um dos executivos responsáveis e que também fez parte desta venda. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. O que é um café produzido com mais sustentabilidade através do biochar? O biochar, ele nada mais é do que um carbono orgânico extraído dos próprios resíduos agrícolas, nesse caso a casca de café, através de um processo chamado pirólise.
Nesse processo, a gente transforma o carbono que foi sequestrado pelas plantas da atmosfera durante o processo de fotossíntese, a gente transforma aquele carbono em uma forma extremamente estável de carbono orgânico, que ficará retida nesse material por centenas até milhares de anos de forma inoxidável e inalterável. Esse carbono, quando volta para o solo, ele vai ter propriedades agronômicas super importantes, como retenção de água, troca de nutrientes com as raízes das plantas, melhora da produção de micro-organismos no entorno das raízes das plantas e melhoria substancial da desacidificação do solo. E além disso, a gente, ao colocar novamente no solo com essas propriedades agrícolas e tendo em vista que esse carbono é um carbono altamente estável, aquele carbono que foi retirado da atmosfera pelas plantas fixar-se-á de novo no solo de forma definitiva. Ou seja, o biochar é uma fonte super sustentável de remoção definitiva de carbono atmosférico e fixação desse carbono no solo. E é por isso que a Net-Zero está comercializando hoje centenas de milhares de créditos de carbono associados ao biochar no mercado internacional a um valor agregado muito alto. O principal diferencial desse café produzido com biochar em relação aos outros tipos de café pode ser analisado de 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é a qualidade das colheitas e a produtividade das mesmas. O biochar, segundo os estudos científicos realizados nos últimos 20 anos por diversas universidades do mundo, ele pode gerar um aumento de produtividade, de qualidade no solo das lavouras superior a 30% logo após a primeira aplicação. Então, o produtor vai produzir mais café por árvores de café mais saudáveis e mais resilientes, já na primeira colheita. O segundo ponto de vista que ele pode ser analisado é o ponto de vista da pegada carbono da plantação. Ou seja, o biochar, ao ser adicionado no solo numa plantação de café, ele vai produzir efeitos sobre a quantidade de carbono retirada definitiva do ar atmosférico de maneira decisiva e por si só gerar crédito de carbono de remoção definitiva associado. Além disso, a utilização do biochar pode e deve reduzir a quantidade de fertilizantes químicos nitrogenados utilizados nas produções, o que representa o maior vilão em relação às emissões atmosféricas da cadeia produtiva do café relacionadas aos gases de efeito estufa. Estima-se que cerca de 85% das emissões de gases de efeito estufa da cadeia de produção do café verde estejam relacionadas a essa cadeia de utilização de fertilizantes nitrogenados. Ao utilizar o biochar e ao reduzir-se a quantidade de fertilizantes nitrogenados na sua produção, você automaticamente vai estar reduzindo a quantidade de emissões de gases de efeito estufa da sua plantação, tornando ele mais sustentável sob essa ótica também. Além disso, a Marubeni Corporativa, o presidente da Marubeni Internacional, procurou o Axel Renault, nosso CEO, essa semana passada, e demonstrou um interesse claro de construir pelo menos 2 fábricas de biochar com cascas de café nos próximos meses no Brasil, em regiões a serem definidas pela Marubeni e com efeito direto nas cadeias de café que a Marubeni compra para importar para o Japão. Então, o objetivo principal da Marubeni é a descarbonização das cadeias agrícolas de produção de café, de forma que o seu café vendido no mercado do Oriente, do Extremo Oriente, seja um café considerado de maior sustentabilidade. Pois é, a gente chegou aqui ao final de mais um Café em Foco Entrevista. Boa conversa, né? Um negócio importante para que você, cafeicultor, continue seguindo aí na sua propriedade as boas regras, as boas práticas e ter lucratividade. A gente vai aonde a informação tá para vocês. Eu espero você diariamente no Café em Foco aqui com as informações para a melhor comercialização da sua safra, para as melhores soluções para a sua gestão. Até a semana que vem, gente. Tchau! O inverno já começou e aqui no São João Supermercados você encontra tudo para torná-lo mais aconchegante e especial.
No nosso festival de inverno você encontra tradição e qualidade para tornar seus dias mais aconchegantes e memoráveis. Temos uma seleção incrível de queijos finos, vinhos, bebidas quentes, chocolates e diversos produtos para fazer sopas e caldos quentinhos, transformando esta época do ano muito mais gostosa. Não perca tempo! Venha ao São João Supermercados e aproveite o nosso festival de inverno. São João Supermercados, tradição e qualidade para aquecer o seu inverno. Nós, da Marmoraria Nova Pedra, temos vários trabalhos em mármores e granitos para seu lar, como pias, bancadas, balcões, soleiras, entre outros. Fazemos tudo conforme a necessidade e o espaço de cada cliente, para ajudar a tornar realidade o projeto de seu lar. Atendemos Nova Resende e região. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. TV Resende Web. Apoio Cooper Vitae Fair Trade. O compromisso com a agricultura familiar, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Vaguinho Vidros. Qualidade e experiência às suas ordens. Sancil Contabilidade e Consultoria Financeira para o seu negócio. Auto Posto Vila Petro. Nosso combustível te leva mais longe. TV Resende Web, a melhor vitrine para o seu comércio, produto ou serviço.